Professor, tudo bom? Meu nome é Silvia. Eu vou apresentar o trabalho com o Juan sobre o condrócito de uma articulação sincondrose craniana. Oi, professor, aqui é o Juan Pablo, e como a Silvia disse, nós vamos iniciar nosso trabalho. Bom, a gente vai falar sobre a ontologia de um condrócito da articulação sincondrose craniana. Bom, a contextualização. Os condrócitos, eles são as células maduras com diminuição da sua atividade metabólica, responsáveis pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem no qual se encontram. Vale ressaltar também que esses condrócitos, eles vão ser as células finais. Então, desde o período embrião ao feto, vai passando por várias modificações essas células. A articulação que existe entre a parte petrosa do osso temporal e o processo jugular do occipital, que a gente trouxe como uma curiosidade também, ela é a única sincondrose craniana do adulto. Bom, os ossos de uma articulação do tipo sincondrose estão unidos por uma cartilagem hialina. Elas são articulações temporárias, com a cartilagem sendo substituída por um osso com o passar do tempo. Isso ocorre em ossos longos, que seria a epífise, diáfise, o disco entre elas, e entre alguns ossos do crânio. E, bom, da parte do nosso trabalho que a gente trouxe, que são as sincondroses cranianas, a gente trouxe alguns exemplos, que seria a articulação esfenotimoidal, esfenopetrosa, intraoccipital anterior e a intraoccipital posterior. Falando agora sobre a ontologia do desenvolvimento embrionário, começando na segunda semana de desenvolvimento, as células epiblásticas são as células epiteliais colunares, e o epiblasto, ele é subdividido por pequenas fendas que eventualmente coalescem para separar as células epiblásticas intraembrionárias de outras células epiblásticas que formam as membranas amnióticas. Vale ressaltar também que no epiblasto as células são totipotentes, elas podem dar origem a vários outros tipos celulares. A expressão gênica é o NANOG, POL5F1, TGDF1, os sinais de saída são os FGFs e a BMP4. No epiblasto, nós temos as células epiblásticas intraembrionárias, que ao contrário das epiblásticas anteriores, essas células intraembrionárias contribuem apenas para o embrião, propriamente dito, e não para estruturas extraembrionárias. Os genes são o nodal e o POL5F1, e falando sobre o nodal, ele é o principal secretado nessa etapa, que é no epiblasto, e vai ser responsável pelo início quando as células se soltam do epiblasto, dando origem ao mesoderma, que vai estar entre o endoderma e o ectoderma, dando assim origem ao disco trilaminar. Já no ectoderme, tem as células ectodérmicas intraembrionárias. Mesmo já tendo algum tipo de especificação, elas ainda são altamente potentes. E elas são do ectoderma, darão origem ao ectoderma neural e às células do ectoderma de superfície. Os genes são o PAX3, SOX1, SOX2, BMP4, FGF3. E já os sinais de saída serão o shorting, que é a secreção dele leva à diferenciação celular da placa neural anterior e vai inibir as BMPs. Já na borda da placa neural, como vocês podem ver aí na imagem, essa parte está entre essa depressão, as células dessa borda são progenitores das presumíveis células da crista neural ao longo do eixo antero-posterior. Os genes serão o ROX7, ROX8, PAX3, PAX7 e o ZIC1.
Já os sinais serão FGFs e WNTs, que serão necessários para a indução dessas células na borda do ectoderma não neural e do neuroectoderma. A crista neural craniana. As células da crista neural são uma população de células-tronco multipotentes que aparece durante o desenvolvimento inicial dos vertebrados nas bordas dorsais do tubo neural em formação. Possui seus genes o SOX10, o FOXD3, o PAX3, o PAX7, o SOX9, o TFAP2A e o SNAI2, e possui seus sinais o BMPS, o WNTS, que esse é uma via de sinalização necessária para a indução e para a manutenção do estado multipotente dessas células. As células rombocefálicas da crista neural, que já são uma diferenciação da anterior, se originam dessa região posterior do cérebro, rombomélias 1 a 4, e migram e povoam o mesênquima da cabeça, contribuindo para os arcos branquiais 1 e 2. E tem seus genes o SOX10, o B3GA-T1, o FOXD3, o PAX7, o SOX9 e o TFA-B2A. As células da crista neural craniana. Essas já possuem os genes SOX10, B3-GAT1, o BARX1, o CX6, o ROX7 e o ROX8. E os sinais SHH, o SOX10 induzido, o FGF8 e o FGF9. Já no primeiro arco branquial, as células progenitoras osteocondro. As células osteocondro-mesenquimais são células bipotentes que se comprometem com a linhagem osteoblástica ou condrócita e possuem genes EZH2, o RUNX2, o SOX9 e o TAZ, e possui os sinais de entrada, o FGF18, o BMPs, que são os dois responsáveis por ativar os principais reguladores da formação da cartilagem e do osso, como o SOX9 e o RUNX2. Já os pré-condrócitos são células derivadas da crista neural destinadas à base anterior do crânio. As células deixam as bordas laterais das pregas neurais durante a neurulação craniana. Eles migram sobre o prosencéfalo ao redor dos olhos para formar o processo frontonasal, um limite sobre o diencéfalo rostral imediatamente caudal aos olhos, e possui os genes o NCAM1, o SOX5, o SOX6, o SOX9 e o TNC. Os condrócitos, que já são diferenciação desses pré-condrócitos, possuem os genes de ativação, o ACAN, o COL2A1, o PTH-LH e o SOX9. E seus sinais de entrada, o IH-H, que é necessário para a proliferação e diferenciação desses condrócitos. As células cartilaginosas, que já são o estágio final, são formadas pela divisão dos condrócitos, que produzem e mantêm a matriz extracelular da cartilagem. Tem seus genes de entrada, o ACAN, o COL2A1, o CILP, e o SOX9 e o PRG4. E seus sinais, que são o SOX9 induzido, que é essencial para a maturação dessa cartilagem no desenvolvimento embrionário. Bom, aqui tem essa imagem que nós achamos, mas a gente procurou em outros sites também, não achou imagens das células posteriores.
Mas já nessas cartilaginosas, que são as células finais, terminais da articulação cingondrosa craniana, nós achamos essa imagem, em que vocês podem ver aqui, destacado em laranja, os condrócitos. Porém, esses outros aqui embaixo, essas células em formato meio arredondado, cuboide, também são os condrócitos. E aqui outra imagem deles também. Alguns vocês podem ver que eles ficam agrupados. E esse material aqui em volta na verdade, a matriz em que eles se encontram da cartilagem, e eles vão ser responsáveis por manter ela e manter a funcionalidade também da cartilagem. Bom, professor, esse foi nosso trabalho, espero que você goste. Muito obrigada por tudo. É isso.